Porto Alegre é a capital dos gaúchos com a população estimada de 1.479.000 habitantes. A expansão dos andarilhos e moradores de rua da cidade, desde a penúltima pesquisa de 2016 feita pela URGS, eram de 2.000. Atualmente, existem 4.000 residentes de via pública, sendo 85% homens e 15% mulheres. A maioria se abriga em viadutos, marquises, canteiros e praças. A zona central da cidade concentra um número superior desta população. O município possui 3 albergues em regiões diferentes, que funcionam de segunda a domingo. Juntas, as instituições oferecem o total de 355 vagas para as pessoas de alta vulnerabilidade. Visitamos o Albergue Municipal de Canoas. O local é conhecido por ser solidário e abrigar a população de Porto Alegre e região metropolitana. O estabelecimento tem capacidade para hospedar 48 pessoas. Segundo os dados da Informação PNAD, 50% da população que vive nas ruas se dá pelo uso de drogas e de álcool. 45% são por razão familiar e 5% por problemas psicológicos. Em 2015, foi fundada a ONG Cozinheiros do Bem, que costuma preparar almoços gratuitos para moradores de rua. O coletivo afirma que alimenta cerca de 1.800 pessoas aos sábados. Este documentário foi gravado no primeiro semestre do ano de 2019 e ouviu abertamente todos os envolvidos nesta situação: a FASC, o psicólogo, o voluntário, o Ministério Público e os principais personagens das reportagens, os moradores de rua. Meu pai me batia quando era criança. Daí eu fui pra rua. Cheguei em casa, minha janela aberta, tudo aberto, rádio ligado, TV ligada e ninguém dentro de casa. E fui lá pra casa dos freios, na frente da casa dos freios, que eu fazia curso lá nos franciscanos. Fiquei chorando lá, cadê minha mãe, cadê meu pai, meu padrasto, todo mundo tinha sumido, meus irmãos. Daí minha mãe tinha vindo pra rua. Vim pra rua por causa de brigas familiares. Aí apanhava muito, daí um dia apanhei até que eu cheguei e falei que eu não queria mais. Eu acho que é melhor viver na rua do que dentro de casa. A população em situação de rua é uma situação de vulnerabilidade que é atendida pela FASC. Então, vulnerabilidade é um conceito de pessoas que estão em decréscimo em relação a outras. A população de rua ela é formada por homens, né? Então, normalmente o homem, quando ele estabelece a situação de rua como uma condição da sua vida, ele tem aí a faixa dos 20, 25 anos de idade. Quanto tempo tu mora na rua? Deu de 7. Quero sair da rua, né? Já tô na rua há muito tempo, não sei o que é uma casa, não sei o que é uma família. Minha mãe morreu há um ano já. Meu pai é envolvido com tráfico. Já tive na fase por tentativa, já aprontei muito. Agora eu tô querendo mudar, né? Fazer uma família, construir. Dificuldades de opção de transgênero, entende? A minha família não me aceitou em casa. Aí eu saí de casa com 14 anos de idade. Então nós temos diferentes situações. Pessoas que perderam vínculos familiares por diferentes motivos, né? Agressões em casa, então adolescentes que jogam para a rua, divórcios, famílias que brigaram, enfim. Essa é uma população que eu acho que tem um tipo de trabalho a ser feito. Basicamente o resgate desses vínculos, né, com a família. As circunstâncias financeiras, sociais, políticas pelas quais o nosso país e pelas quais o nosso estado está passando determinou um aumento do desemprego e, por consequência, as pessoas estão na rua. A quantidade de pessoas que tem hoje no município e também de pessoas externas é muito grande, assim. Então, o número de vagas ele é insuficiente. Quantas pessoas mais ou menos? Nosso albergue hoje ele comporta 36 homens e 12 mulheres.
Mas infelizmente é muito. Então por isso que a gente faz meio que estipula tempo para eles permanecerem aqui para poder contemplar todos. Então o que a gente faz? A gente coloca para eles até 15 dias que eles possam ficar aqui e tentar se organizar nesses 15 dias. Então na verdade estão em Porto Alegre, acontece alguma coisa lá, eles acabam vindo para Canoas. Seja lá que acabou o prazo, seja porque eles fizeram algum problema lá, que causaram alguma coisa que eles não podem voltar para lá, eles acabam vindo para nossa cidade. O albergue para mim foi o inferno que eu conheci aqui na Terra. O albergue? É, porque tem pessoas que tratam bem a gente, né? E tem pessoas que humilham a gente. Tem funcionários que tratam bem a gente, tem funcionários que humilham a gente. Como assim humilham? Humilham. Outro dia um me chamou de mendiga, um monte de coisa. Para nós quebra galho, né? Nós, antes de posar na rua, posa aqui. O crescimento da população pobre e vulnerável, das crianças em situação de risco, do adulto em situação de rua, nos preocupa bastante. Porque cada vez menos a gente tem recursos para aplicar na política de assistência. A gente sabe que a maior parte das pessoas que estão na rua são de origem pobre, né? E negras também. A rua tem uma cor, né? E a gente não pode esquecer de falar disso. Mas não são todas as pessoas pobres, né? Por outro lado, não são todas as pessoas pobres que estão na rua. O que o Ministério Público pode fazer? Colaborar para que a política pública prevista se torne uma realidade. Ou seja, saia da lei, saia do preto no branco para virar uma realidade no dia a dia. A outra atuação são atuações individuais, para atender situações específicas do pessoa A, B, do João, do Antônio e da Maria, tá? Basicamente isso. E agora nós temos um plano municipal em vigência que se chama Plano Municipal de Superação da Situação de Rua 2018-2020, porque ele é desta gestão. Quais são as medidas que a prefeitura tem, né? Nós, dentro do plano municipal, a gente organizou talvez o maior serviço intersetorial que a gente conhece, assim, né? Que é a expectativa de trabalharmos saúde e assistência social juntos na superação da situação de rua. E por que isso? Porque a gente identifica ao longo de todos os anos que a população em situação de rua ela tem um componente em comum, que é a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Então o uso de álcool, de drogas ilícitas, leva a um fator que a assistência social não consegue vencer sozinha. Acesso a droga se tem em qualquer lugar, até assim por meio dos políticos lá, por meio dos empresários, tem acesso a droga. Assim como tem na cadeia, tem na rua, tem no meio dos empresários, tem no meio dos políticos, acho que tem até mais do que quer mais. Tu usa droga? Cheiro loló. Fumo baseado. Queria fumar só um baseado, não queria cheirar loló. Olha, eu já usei muita droga. Agora eu estou fazendo uma redução de danos, entende? Tipo, eu era muita usuária de crack. Do crack eu passei pro álcool. E do álcool eu tô só na maconha agora. A redução de danos, na verdade, ela sempre sofreu muita resistência por boa parte da população, assim, né? Porque parece que, para o senso comum, a redução de danos parece que é um incentivo às pessoas a usarem drogas, né? Porque não se trata disso, né? Mas o que talvez de uma forma bem ampla, assim, o que a redução de danos vem a trazer é de que cada plano de tratamento ou de atendimento com essas pessoas vai ter que ser feito singularmente, né? A partir também da história de vida delas e dentro do que é possível, dentro dos limites dela e também dos equipamentos, né? Porque a gente não tem muito recurso para isso, que possa dar uma garantia de vida um pouco melhor, mas sem estar numa lógica da abstinência total, assim, né? Só que daí, quando tu começa a fazer uma redução de danos, quando tu vai nos espaços, a porta é fechada. Aí toda aquela experiência, todo aquele trabalho que tu fez, que tu demorou e quer dar um tempo ou não quer parar, tu volta. Eu reduzi meus danos ocupando minha cabeça durante a semana. Mas eu também sei que eu tenho uma capacidade de sábado, sexta, domingo, começar a me divertir também mais moderadamente, né? Começar a se ocupar. Porto Alegre foi pioneira em ter redutores de danos nas ruas, nos consultórios de rua, no campo da saúde, né?
Foi uma época em que se investiu aqui no estado e aqui na cidade, se investiu muito nisso. Politicamente era talvez uma forma de fazer política mais aberta e mais... e talvez que desse uma atenção maior às pessoas, mas sempre com muita resistência, né? Da população em geral e de alguns setores políticos também, né? Principalmente mais conservadores, né? Porque existe também uma grande discussão jurídica no sentido de que pode o judiciário se imiscuir nessa esfera do executivo? Não estaria ele trabalhando uma questão que é de um juízo de oportunidade, um juízo de conveniência que tipicamente é do executivo, porque ele foi eleito para isso. E o juiz não foi eleito para isso. Tomando que você elege um prefeito, ele veio com a sua plataforma, e na plataforma está ou não está prevista a questão da pessoa em situação de rua. E se ele foi eleito sem que isso, por exemplo, tivesse na sua plataforma, né, a população está dizendo em geral que isso não é uma prioridade para aquela cidade. Né? Então, existem esses freios e contrapesos. Então, em alguns momentos, nós temos juízes mais atuantes, juízes mais... de vanguarda, que fazem esse tipo de trabalho, né? E acabam, então, nesse tipo de ação civil pública, trabalhando dessa forma. Outros não. Então, assim, ainda é uma discussão jurídica que está sendo levada a efeito, né? Nós não temos, assim, umas posições rígidas, isso pode ou não pode. Muita discussão ainda tem nesse plano. O que eu espero no futuro? O maior empenho dos governantes, né, na aplicação de recursos financeiros nas políticas públicas. Se nós não investirmos em educação, em saúde, em políticas de geração de renda, de emprego, a tendência é cada vez mais a população vulnerável aumentar. A população em situação de rua ela é um fenômeno mundial. Tu vai a Londres, tu tem população em situação de rua. Tu vai a Paris, tu tem pessoas morando na rua. Bom, o que justifica num país rico tu ter moradores de rua? Nem todos conseguem acumular riqueza, nem todos conseguem se manter. E não estou dizendo que a pobreza é o único fator da situação de rua, mas é o maior. Se nós continuarmos com o nível de desemprego que nós temos hoje, são 16 milhões de pessoas desempregadas no país, o que tu imagina daqui para frente? Se a pessoa não consegue se manter na sua casa, se não paga aluguel, vai para a rua. Então, se a gente não consegue estabilizar a economia e dar retorno para que as pessoas se mantenham, a tendência é crescer. A Constituição Federal já determinou que direitos humanos, e dentre eles, habitação, alimentação, lazer, saúde, segurança, assistência social, são direitos fundamentais. E aí não cabe a ninguém escolher se pode implementar ou não, porque a Constituição já fez essa escolha anterior. Olha, quem cuida de mim, eu acho que é nós mesmos. A gente, um cuida do outro, entende? Tem pessoas que são muito próximos, muito amigos, entende? Aí acabam tendo um vínculo de cuidado um com o outro, entende? Aí se torna a ser irmão de rua, entendeu? Sair dessa vida que eu tô, ir pra dentro de uma casa, mudar de vida. Por que o senhor é cadeirante? Eu fui atropelado aqui na perimetral. Há quanto tempo isso? Uns 4 anos. É que estropiou os tendões da minha perna e eu não posso caminhar. A gente vive numa certa fantasia de que a nossa sociedade é meritocrática, que basta a gente se esforçar, que a gente vai ter os bens de consumo disponíveis, né? A gente sabe que isso não é assim, a gente sabe que as populações pobres não têm disponíveis em seu hall de possibilidades as mesmas coisas que alguém que nasce numa família de classe média ou uma certa elite econômica, né? De um certo enlace social paranoico contemporaneamente, assim, e é paranoico no sentido de precisar criar sempre um excluído e que vai ser um inimigo, né? Sempre há um perseguidor, né? E parece que as populações pobres, negras, enfim, essas pessoas que estão marginalizadas, elas entram dentro de um rol como os que são os inimigos e por isso precisam ser sempre exterminados, né?
isso é muito forte. Hoje, quando a gente tem um governante que usa termos, frases, expressões que são bastante violadoras, legitima inclusive com que qualquer um, nosso vizinho, enfim, qualquer pessoa na rua também possa ter falas de ampla violência e não só falas, né, mas atos. Né? No momento que a gente vive hoje, no Brasil que a gente está hoje, talvez não seja um momento da gente refletir e deixar um pouco as causas específicas identitárias um pouquinho de lado, para a gente trabalhar causas comuns que dizem respeito a todas nós, que são os direitos humanos fundamentais. Saúde para todos, moradia para todos, respeito para todos, independentemente se é homem, mulher, negro, idoso, criança, né? Sem tantas divisões. É só uma pergunta que eu tenho feito, que eu tenho pensado e tentado trabalhar de uma forma conjunta. Então, integrando diferentes atores sociais, diferentes olhares, então de diferentes profissionais, diferentes lugares, para que a gente possa chegar a algum tipo de avanço. Por menor que seja, pequenininho, não importa, é sempre um avanço. Eu acho que buscar apoiar as entidades que fazem o trabalho da assistência. Na medida em que eu mantenho, né, na sinaleira a doação de alguma coisa ou também de dar dinheiro, é uma forma indireta de manter a mendicância, de estimular que as pessoas vivam e sobrevivam da rua. O ideal é que a gente busque auxiliar as entidades, as organizações da sociedade civil que trabalham na política de assistência. O projeto Cozinheiros do Bem nasceu em setembro de 2015, tem 3 anos e 9 meses. Funciona através do apoio de cada um doando um pouquinho, trabalho de formiguinha. E a gente supriu a necessidade que deveria ser obrigação do poder público. Hoje a gente está aí fazendo o que dá para fazer. A gente sabe que talvez essa seja a única refeição digna da semana que essa galera vai comer e a gente está aí para tentar amenizar o sofrimento da galera. Não existe pagamento melhor no mundo do que estar aqui e ver uma pessoa com fome comendo. Isso é a base. Deus é tão maravilhoso que concede essas pessoas a trazer algo para nós comer.